Glória a Deus. Shalom, então, a todos que estão assistindo aqui ao vivo, todos os irmãos que de repente vão acompanhar essa reunião aqui no nosso canal do YouTube, que você seja muito bem-vindo e que esse tempo de comunhão com os irmãos e com a palavra, com o Espírito Santo do Senhor, que ele possa edificar a sua vida e a sua casa. Amém, irmãos? É, como eu falei antes, esse tempo é um tempo para nós, é como se nós estivéssemos todos juntos, reunidos numa mesa, para um bate-papo das Escrituras. Nós vamos falar, lançar alguns textos, para que os irmãos possam meditar na palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele já dizia: ouve tudo, retém o que é bom. Então, ouça o que será ministrado, retém aquilo que é bom, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Anote nas suas escrituras para que você possa meditar posteriormente. Amém? Glória a Deus. Só quero deixar uma dica aqui. A gente quase não faz isso, mas eu comecei a ler um livro aqui, ó. Acho que não sei se vai aparecer. Não vai aparecer ali, mas ele é Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônio. É o nome do livro. Depois, Bota bem em frente do seu rosto que aparece. vamos ver se aparece aqui. Isso. Aham. Apareceu? Apareceu. Ó. Uhum. Isso. Esse livro aqui, irmãos, não fala de expulsar demônio, não é nada, nada disso. O que esse livro está falando? Ele vai falar aqui a respeito dos últimos dias, acerca dos últimos dias. Como que seriam o comportamento do povo, da humanidade, como que seria as doutrinas ao qual o mundo vai estar empregando. Por que que é interessante isso? Porque você sabendo dessas coisas, você pode identificar em você mesmo ou no próximo, né? Para que a gente não caia no engano. Amém? Ah, mas eu não consigo comprar o livro. Bom, esse livro aqui, ele vai falar, vai trazer exemplos do livro de Timóteo. Então, se você não consegue comprar o livro, leia o livro de Timóteo, que ele vai estar embasado nesse livro de Timóteo. Amém? Mas se você puder, ele não é caro, tá? Deve estar, acho que uns R$ 30 o livro. Vale muito a pena. Amém? Outro material que eu indico aos irmãos também, aqueles que gostam de estudar, não sei se vai aparecer aqui, mas é essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia em ordem cronológica, tá? Isso aqui é uma NVI, Bíblia NVI, em ordem cronológica. Também serve de material de apoio, é o que eu vou estar usando aqui hoje também para a gente dar início. Se você gosta de estudar, se aprofundar, é um material que vale a pena também. Amém? Fora isso, eu vou usar também a minha Bíblia, King James. É uma tradução que eu gosto muito, apesar que se você gosta de uma linguagem um pouquinho mais antiga, que vai trazer uma profundidade um pouco maior, eu indico você a comprar a Almeida Corrigida e Fiel. Ela tem uma linguagem um pouco mais antiga, então ela te traz um pouquinho mais de profundidade. Lembrando que a linguagem, quanto mais atual, menos profundidade ela tem na palavra. Amém? Então, uma linguagem mais atual é bom para você começar, né? Quem é novo na caminhada. Mas se você já tem um tempo de caminhada, procure uma versão um pouquinho mais antiga, que ela vai te dar uma profundidade nos textos um pouquinho maior. Amém? Pode repetir, por favor, o nome do livro? Claro. Espíritos Sedutores e Doutrina de Demônios. Depois eu vou postar lá no grupão geral, eu vou postar lá esse livro. É do Rick Renner, não é da dupla sertaneja, tá, irmãos? Rick Renner, esse irmão aqui, hoje ele mora na Rússia. É muito legal a obra dele, tá? Testemunho bem bacana. Ele e a família dele servem ao Senhor. Glória a Deus! Vamos começar do princípio? Bom, o princípio de todas as coisas, quem são? A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim, né? Nosso Senhor Jesus. Mas eu quero começar aqui com um texto para a gente dar início, que está no Salmo 90. Antes de nós falar de qualquer coisa, primeiro vamos falar acerca de Deus. Salmo 90, ele vai dizer assim, versículo 2:
Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso que o Senhor diz, né? Eu sou. Então, Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Amém? João, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Irmãos, todos nós sabemos que esse texto aqui se refere ao Cristo, ao Filho. Amém? Então está dizendo aqui que ele estava desde o princípio, que ele também era Deus. Nós, vários textos a gente vê o Senhor dizendo que ele e o Pai são um. Então, se o nosso Senhor está dizendo, né, ele diz que ele e o Pai são um, que ele está desde o princípio com Deus, que ele também é Deus, e o texto em Salmos diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que que ele está dizendo? Que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, também é de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Depois nós vamos para Gênesis, então, Gênesis 1 e o versículo 1, que ele vai dizer assim: No princípio, olha que interessante isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei se levanta a mão aí de vocês, quem que acompanhou o nosso estudo de Levítico? Amém. Acho que teve uma porção de gente que não estava no nosso ensino de Levítico. O nosso ensino de Levítico, ele está lá no nosso canal do YouTube. Eu não vou trazer novamente aqui, porque senão nós vamos ficar muito repetitivos e vai ficar muito longo. Mas na primeira aula de Levítico, eu começo justamente explicando a respeito desse texto, desse primeiro versículo, Gênesis 1:1. Aonde que dentro desse texto, no hebraico, nós temos o plano da salvação, letra por letra. Então, se você tiver essa curiosidade, vá lá no nosso canal do YouTube, procure lá as nossas aulas sobre Levítico e assista a primeira aula. Lá você vai ver todo explicadinho esse primeiro versículo aqui no hebraico, onde é que ele dá esse plano da salvação. Mas, olha que interessante. No texto em hebraico, há uma palavra ali, né, o Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, que é no princípio criou Deus. O que tem a ver esse texto no hebraico, que é importante a gente muitas vezes entender um pouquinho desse conceito da língua hebraica? Normalmente, Não. quando você tem a, uma palavra no hebraico que termina com M, normalmente essa palavra ela está no plural. No plural. O que muda isso para nós? Bom, a nível de informação muda tudo. Por quê? Porque se ela está no plural, Elohim é como se fosse deuses para nós. Agora, como que ficaria o primeiro versículo, eu lendo aqui? No princípio, deuses criou os céus e a terra. Ficaria estranho, não é? Até porque o Senhor diz que Ele é o único Deus. Não há outro igual a Ele. Então, como que deuses criou os céus e a terra? Olha que interessante. E eu meditando sobre isso, o que que o Senhor falou no meu coração? Que isso aqui ele não está falando de outros deuses. Ele está falando que no princípio esses deuses está falando na sua pluralidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus do princípio, na sua triunidade, criaram os céus e a terra. E como que nós sabemos isso? Pelo texto que diz João. Eu vou ler aqui. João 1, ele diz ali novamente: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E nós sabemos que esse texto fala do Filho. Então,
quando ele fala aqui Elohim, Bereshit bara Elohim, ele está falando da triunidade de Deus na criação. Amém? Bem claro isso aí? O que que muda para nós? Irmãos, no fim das contas, aqui acaba não mudando muita coisa, mas a nível de conhecimento, isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver que Deus, desde o princípio, ele se manifesta na sua triunidade. Você vai ver que Deus, ele é Deus de eternidade e eternidade. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, ele estava no princípio. João também diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Olha que interessante. E aí, quando ele começa a criação em Gênesis, você vai ver a movimentação que o Espírito pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Então, nós vemos a pluralidade de um Deus que se manifesta de várias formas para a sua criação. O que que isso talvez, não sei se de repente impacta você ou não, mas eu refletindo sobre isso, acaba mostrando cada vez mais a nossa pequenez e a grandiosidade de Deus. É que Deus, ele faz de todo o possível, ele se manifesta de todas as formas possível para nos resgatar e para se apresentar a você. Deus faz de tudo. O que que você precisa? Você precisa de um Deus? Ele é Deus de eternidade a eternidade. Você precisa de um exemplo de como ser filho? Tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa de um exemplo de pai? Deus é pai. Você precisa de fluir, se comunicar com Deus? Ele te enviou o Espírito dele para te dar vida. Então, irmãos, veja, só nesses primeiros textos nós vemos a profundidade de Deus, o que ele fez para nos alcançar. E nós estamos falando do Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que é de eternidade em eternidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Amém? Glória a Deus até aqui? Amém. Vamos dar continuidade agora. E eu quero trazer o texto lá que está lá em João, para que a gente saiba um pouquinho mais a respeito de Deus. João 4:24. Anote esse texto. João 4:24. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. É aquela passagem onde que o Senhor se encontra com a samaritana e ele diz que Deus é Espírito e ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual que é a informação importante aí para nós hoje, nesse momento? É o início. Deus é Espírito. Amém? Hebreus, abra aí comigo a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Eu vou abrir com os irmãos aqui. Nós vamos bem devagar, irmãos. Bem devagar, sem pressa, sem correr, para que tudo fique claro na nossa mente. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Ele vai dizer assim: Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós lhe prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? O que que ele está falando aqui? Está falando sobre Deus, que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Então, se Deus ele é Pai dos Espíritos, nós entendemos que os Espíritos são gerados por Deus. Amém? Até aqui? Muito claro, né? Vamos voltar ali no início, Hebreus capítulo 1. Então, Deus é Pai dos Espíritos. Olha que interessante. Esse texto aqui, irmãos, é muito interessante. Nós tivemos pais aqui na terra, e temos pais aqui ao qual nós nos sujeitamos, ao qual nós obedecemos. Amém? E aqui esse texto está dizendo, então nós não devemos muito mais, né, nos sujeitar ao Pai dos Espíritos e viver, está falando a se sujeitar a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, 13. Vamos ler do 13. Versículo 13 diz assim: Mas ao qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos
por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Está falando dos anjos aqui, tá, irmãos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Olha que interessante esse texto. Quem que são os herdeiros da salvação? Eu e você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos os herdeiros da salvação. O que que a Bíblia está dizendo? Que os anjos, eles são nossos conservos. Você vai ver tem uma passagem aqui que fala eu não me lembro se foi Pedro ou se foi João, que teve esse encontro com um anjo, acho que foi, se não me engano, foi João. O encontro foi tão forte, tão poderoso no espírito, que ele quis se prostrar diante do anjo. Só que o que que o anjo fez? O anjo advertiu eles: olha, não faça isso, porque eu sou teu conservo. Adora a Deus. O que que ele está dizendo? Olha, não me adore, eu estou aqui, eu para te servir. Então, veja, irmãos, os anjos estão ao nosso dispor para nos servir. É isso que ele está dizendo. Olha, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Amém? Tem um outro estudo também dentro aqui do nosso canal do YouTube, onde nós falamos um pouco sobre batalha espiritual, falamos aqui sobre uma série de coisas onde nós falamos que, irmãos, o mundo espiritual, ele é operacionalizado pelos anjos. Então, quando você vai dar uma ordem no mundo espiritual, não é você dar uma ordem, mas isso não acontece por mágica. Há uma operação dos anjos no mundo espiritual. Amém? Então, eles estão aqui para nos servir. Está bem claro aqui nos textos. Mas, enfim, o que que eu quero deixar bem claro aqui? Que esses anjos também são espíritos. E se são espíritos, de onde eles vieram? De Deus. Então, irmãos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nós também, eu até não separei aqui, mas tem um texto, agora eu só não vou lembrar o endereço. Vou pedir para os universitários aí buscarem, a Fábio ou a Daia, onde ele diz que as coisas visíveis, elas são feitas, ou seja, elas vieram a existir das coisas que não são aparentes. Amém? Consegui buscar esse texto aí para nós, para a gente poder ler aqui. É muito interessante esse texto. Ou seja, o que que ele está falando? Todas as coisas que nós vemos, irmãos, são uma cópia, é uma sombra, é um modelo do mundo espiritual. O mundo espiritual, na verdade, é o real. O mundo natural que nós vemos, agora que sentimos, é uma cópia, é um modelo, é uma sombra da eternidade, do mundo espiritual. Amém? Então, tudo veio de Deus. Como que eu posso também saber? Hebreus 11:3. Já vamos ler aí então, ó. Já estamos em Hebreus, viu? Glória a Deus. Olha só, vou ler do 1, tá? Para nós ter um contexto. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Olha só. Versículo 2: porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não são vistas, ou as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. O que que ele está dizendo? Que o mundo natural, ele não é feito do que é aparente, do que nós vemos. O mundo natural é feito do que nós não vemos, ou seja, do mundo espiritual. Então, tudo vem de Deus. Deus, ele é espírito, ele fez todas as coisas no espírito e depois ele manifesta na matéria. Como é que se dá isso? Deus gera o espírito e forma a matéria. Deus gera o espírito e traz a existência na matéria. Amém? Por isso, o poder da palavra. Tudo que nós falamos tem uma ação no mundo espiritual. Nós declaramos no mundo espiritual e depois isso é trazido à existência. Por isso que o Senhor disse lá no Vale dos Ossos Secos: profetiza então.
Quando o homem falou, o Espírito veio. Depois que o Espírito veio, manifestou o exército. Glória a Deus. Claro até aqui? Glória a Deus. Efésios. Deixa eu pegar um texto em Efésios aqui que eu separei. Efésios capítulo 1. Nós sabemos, então, que Deus é espírito, sabemos que os anjos são espíritos, sabemos que esse mundo que nós vemos veio do mundo espiritual, é uma cópia, uma sombra, né, um modelo do mundo espiritual. E nós? Efésios capítulo 1, versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santo e sem culpa diante dele em amor. Amém? Se ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, nós sabemos que o homem ele foi criado do pó da terra. Se não existia mundo ainda, nós não tínhamos como estar em Deus com um corpo terreno, com um corpo físico, com um corpo de barro. Como que nós estamos em Deus então? Em espírito. Então você também é um ser espiritual. Amém? Então, irmãos, quando alguém te falar assim, porque eu sou espírita, você diga, eu também sou. Só que eu sou do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você também é espírito. Glória a Deus. É assim que nós estamos ligados a Deus, através do Espírito. Quando o Senhor diz, irmãos, que nós somos o templo do Espírito, Deus ele não habita no nosso corpo. Eu não sei se você reparou, mas o Senhor diz que ele não habita em templos feitos por mão. Se ele não habita em templos feitos por mãos, o nosso corpo físico foi feito pelas mãos. Então, onde que o Senhor habita em nós? No nosso espírito. Como é que eu sei isso? Eu vou deixar isso aqui, nem estava programado, mas vou deixar um texto para você entender isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim: Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Entendeu? Um só espírito. Então, o Senhor, quando você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, e você recebe o selo, o penhor da sua salvação, o Espírito, Deus vem habitar no seu espírito. Ele se torna um contigo no Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar então? Aqui ficou bem claro, né? Gênesis 1:1. Aqui eu quero passar, irmãos, para vocês, como eu falei no início. Eu quero lançar algumas coisas aqui para os irmãos, para que depois vocês possam pensar por si próprios, para que vocês possam analisar os textos, possam estudar, ver o que que Deus fala com vocês também. É, eu vou ler aqui, já tinha lido, mas eu vou reler. Versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Qual é a questão aqui? Tem alguns estudiosos que, eu não sei se vocês já ouviram falar, eles creem na teoria do gap. Depois vocês podem procurar isso, anotem isso aí, vocês podem pesquisar. E o que que é essa teoria do gap? Eles. Só um pouquinho, só um instantinho, peraí, irmãos. Pronto. Voltando. A teoria do gap. Qual é a questão aqui dessa teoria do gap? O que que envolve isso? O que que eles creem? O que que eles querem dizer a respeito dessa teoria do gap? Alguns estudiosos creem que há um grande espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Essa é a teoria que eles creem. Por quê? Porque eles creem que Deus cria todas as coisas, só que depois, no versículo 2 ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Então, a terra foi criada e já no versículo 2 está sem forma e vazia. Só que depois nós vamos ver aqui que tem um texto que está em Isaías, que ele fala que a terra não foi criada para ser, a terra foi criada para ser habitada e não para ser um caos. Então, como que a terra foi criada
E no versículo 2 como que ela está um caos? Então, o que que eles creem? Que algo aconteceu entre o versículo um e o versículo 2 que tornou essa terra num caos. Essa é uma teoria de que alguns estudiosos creem, que é a teoria do gap. Depois você pode se aprofundar um pouco mais, amém? Eu quero falar aqui um pouco de duas direções sobre o Gênesis, que pode ser sim essa teoria. Amém? Nós vamos caminhar um pouquinho aqui dentro dessa teoria. Ou pode ser que Gênesis foi sim, no princípio, Deus cria os céus e a terra. No versículo 2 essa terra, então, ainda ela não tinha sido estabelecido todas as coisas, e é onde Deus começa, então, a estabelecer todas as coisas. Pode ser também. Amém? Por isso que eu vou falar aqui um pouquinho das duas formas e depois os irmãos podem estudar, avaliar, orar e buscar no Senhor para ver qual é o entendimento que vocês chegam. Amém? Creio eu que essa teoria do gap ela faz sentido também, mas eu quero deixar para que os irmãos pensem a respeito. Eu quero trazer um texto para vocês que está em Ezequiel. Antes de nós dar continuidade, irmãos, aqui em Gênesis, eu quero primeiro falar de Ezequiel, porque Ezequiel agora ele vai estar falando do mundo espiritual. Vai falar um pouquinho do trono de Deus, vai falar sobre os querubins, vai falar como que é essa região celestial. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 1. Ele vai dizer assim: Ora, sucedeu, versículo 1. Ora, sucedeu que no 30º ano do quarto mês, no quinto dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ezequiel foi bem no período onde que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E Ezequiel foi numa dessas levas, foi levado. Só que Ezequiel, ele, diferente de Daniel, que Daniel e seus amigos foram levados para dentro do palácio do rei. Ezequiel não, ele ficou fora. Então ele estava aqui à beira desse rio e foi aonde ele teve essa visão. Olha que interessante, Deus colocou servos seus dentro do palácio, na beira do rio e deixou uns em Jerusalém. Deus sempre tem os seus soldados em pontos específicos. Amém? E ele vai dizer assim, versículo 2: No quinto dia do mês, que era o quinto ano do cativeiro de Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E a mão do Senhor estava ali, sobre ele. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía de um meio, do seu meio com cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E também saindo do seu meio veio a semelhança. Pegue na sua Bíblia aí e escreva ali, ó, sublinhe, semelhança. Não é igual, é semelhante. Amém? A semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha quatro faces. Então são quatro, e cada um parecendo um homem com as suas faces, com quatro faces, quatro rostos. Amém? Tente imaginar isso aí. E cada um tinha quatro asas, e os seus pés eram retos, e a sola dos seus pés era como sola do pé de um bezerro. E eles cintilavam cor como a cor de bronze polido, e tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus quatro lados, e os quatro tinham suas faces e suas asas, e suas asas estavam unidas uma à outra. Elas não se viravam quando iam, e ia cada um reto para a frente. Versículo 10. Quanto à semelhança de suas faces, as quatro tinham a face de um homem, ou seja, lembrando que é semelhante, não é igual. A face de um homem,
a face de um leão do lado direito, né? A face do lado direito é parecido como um leão. E as quatro tinham as faces de um boi do lado esquerdo. E os quatro também tinham uma face de uma águia. Agora, olha que interessante. Você já deve ter visto em algumas igrejas ou camisetas, né? Esse anjo aí, esse querubim, com rosto de homem, rosto do leão, rosto da águia, rosto de um boi. Mas, irmãos, aqui que ele está falando, ele está dizendo que é semelhante. Por quê? Porque Ezequiel teve uma visão de algo ao qual nós não conhecemos, nós nunca vimos. Então, como que Ezequiel ia escrever ou ia falar, falar para o povo a visão que ele teve de algo que nunca viu? Tenta você descrever algo para alguém ao qual nunca foi visto. O sonho, irmãos, que nós temos de vez em quando a gente não consegue descrever. Agora você imagina tendo uma visão de um querubim ao qual nós nunca vimos. Então o que que ele está dizendo? Olha, é semelhante a um homem. São quatro. São semelhante a um homem. Tem quatro asas. Tem mãos por debaixo da água, semelhante a mãos de homem. Seus pés são retos, como se fosse de bezerro. E cada um tem quatro faces. Uma face parece o rosto de um homem. A face direita parece o rosto de um leão. A esquerda parece o rosto de um boi. E a outra parece de uma águia. Então, sim, são coisas semelhantes. Agora, olha que interessante. O que que isso pode trazer de, digamos assim, de conhecimento ou de relevância para nós? É interessante, irmãos, que Deus ele nunca faz as coisas por acaso. E quando você olha para os evangelhos, você vai ver, depois nós vamos é, discorrer aqui que esses querubins, eles estavam guardando um lugar, um ambiente. É como se eles fossem guardiões. Como que nós sabemos que eles são guardiões de algo? É simples. Depois nós vamos ver aqui em Gênesis, quando o homem peca e o homem sai do jardim, o que que é posto na entrada do jardim? Querubins, para guardar o caminho. Quando você olha para a Arca da Aliança, o que que está em cima da Arca da Aliança? Querubins. Eles são guardiões. E aí, quando você olha para os evangelhos, eu não sei se você já percebeu isso, mas cada evangelho ele mostra o nosso Senhor de uma forma. Então, veja só, o evangelho de Lucas, ele mostra Deus como homem. Lucas, ele era médico. Então, você não vai ver nos outros evangelhos o que você vê em Lucas. Lucas, ele mostra o sofrimento do nosso Senhor Jesus de uma profundidade, de uma forma que os outros evangelhos não mostram, não mostram. Então ele mostra Jesus como homem. Um dos querubins tinha essa face de homem, parecido com um homem. Aí quando você vê o Evangelho de Mateus ele apresenta o nosso Senhor como rei. Aí você vai ver aqui a face do querubim como uma face de leão. O que que o leão é na natureza? É rei. Quando você vê o Evangelho de Marcos, Marcos apresenta o nosso Senhor como servo. E você vai ver que um dos querubins tem das faces tem uma face de um boi, semelhante a um boi. O que que o boi representa? Serviço, serve. Quando você vai para o Evangelho de João, João apresenta o nosso Senhor como Deus. Nós lemos ali, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Também é Deus. E agora você vê se, mas o que que tem a ver então agora Deus com a águia? Irmãos, tem duas coisas interessantes aqui em relação à águia e Deus. Primeiro que a águia ela consegue ver tudo de cima. A visão da águia, ela nem se compara com a nossa. Assim como Deus vê tudo. Eu não sei se você sabe, mas o único animal que investe contra a águia é o urubu, ou o corvo, que vai nas costas da águia e fica bicando ela. O que que a águia faz para se livrar desse urubu ou desse corvo? Ele não revida. A águia, ela sobe o mais alto possível. Que acontece? Quanto mais alto ela sobe, o ar fica rarefeito.
e o corvo perde o fôlego e cai, e a águia permanece. E assim foi. Satanás tentou levar, né, tentou atrapalhar os planos do nosso Senhor Jesus. O que que Deus fez? Elevou o nome do nosso Senhor acima de todo nome, onde não há corvo, não há trevas, não há nada que consiga se comparar, permanecer. Então tudo está ligado. E agora veja só, esses querubins que são guardiões de algo, agora se revelam os evangelhos. Irmãos, esses evangelhos também são guardiões de algo, algo tão precioso, ao qual ouvido não ouviu, olhos não viram, e que não subiu no coração do homem. Essas são as coisas que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, aqueles que esperam no Senhor. Amém? Todas essas coisas aqui, irmãos, não são uma coincidência, não. É de propósito. O Senhor tem, tudo está ligado. Amém? Glória a Deus. Só deixando uma referência para os irmãos aqui, Gênesis 3:23, que eu tinha falado sobre o querubim na saída do jardim, guardando, né, aquele caminho para a árvore da vida. Esse nome querubim, ele tem a origem no hebraico, que é querub, com K, querub. E significa, de forma geral, um ser celestial, aquele que abençoa, ou gracioso. Glória a Deus. Vamos avançar aqui para o versículo, capítulo 10. Capítulo 10. Não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas eu acho que vai. Capítulo 10 desse mesmo Ezequiel, versículo 1. Ele vai dizer assim: Então eu olhei, e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, como a aparência da semelhança de um trono. Então, tenta colocar aí na sua cabeça, irmãos. Lembra? São quatro querubins. E agora, acima da cabeça desses querubins, você vai ver que tem uma semelhança de um trono. Amém? E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre as rodas, por debaixo dos querubins e enche a tua mão de carvão, de fogo, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Você viu que ele sai desse trono, vai por entre as rodas. Eu vou trazer uma imagem aqui depois para você tentar assimilar, ver o que mais ou menos o texto está querendo dizer. Esse homem vestido de linho sai desse trono, vai pelo meio das rodas, pelo meio dos querubins, pega essas pedras de fogo, essas pedras, esses carvões, e atira na cidade. Agora, eu não sei se você se lembra que Isaías passou por algo semelhante, quando ele disse assim: Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Aí, o que que aconteceu? Veio um serafim, pegou uma tenaz, uma pedra dessa aí, que estava no meio desses querubim, e tocou nele, e o que que ele fez? Purificou os lábios dele. Então, o que que está nos mostrando? O que que esses textos nos diz? Que esses querubins estão guardando essas pedras de fogo. E quando é um ambiente, essas pedras de fogo, quando esse ser, né, vestido de linho, sai do seu trono, pega essas pedras e espalha na cidade, eu vou só abrindo um parênteses aqui. Talvez um dia nós vamos separar um tempo para nós estudar o livro de Ezequiel. Você vai ver, é muito forte esse livro de Ezequiel aqui. Esse livro aqui, ele vai estar falando, o Senhor está falando aqui sobre a Jerusalém, sobre o povo dele. E o quanto o povo tinha se desviado. E o Senhor está falando aqui a respeito do desvio de conduta desse povo. E o que que ele faz? Ele espalha essas pedras pela cidade. O que ele está falando? Ele está purificando a cidade. É esse o sentido que está dando. O porquê que é isso? Por que que é importante nós sabermos? Eu vou trazer aqui. Deixa eu só ver aqui a referência. Se não me engano, acho que é Isaías 6, o texto que eu tinha falado. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos, antes de eu não falar
besteira. Isaías 6, versículo 5. Então eu disse: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins. Irmãos, serafins, ele vem do hebraico seraf, que quer dizer o que arde em chamas. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, ao qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Veja só, um anjo. Sabe quando você ora, Senhor, envia os anjos de fogo? Na verdade, você está pedindo para o Senhor um serafim. Esse anjo de fogo não ousou pegar uma dessas pedras com a mão, ele pega com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios. Amém? Essa é a referência aí para vocês. Por que que é interessante nós sabermos, irmãos? E aí eu vou deixar para a próxima aula, para nós entrar um pouco nesse assunto, porque na próxima aula eu quero falar um pouquinho do anjo que caiu, ou seja, né, o mais conhecido como o diabo, Lúcifer, Satanás. E aí você vai entender um pouquinho sobre isso que nós estamos falando. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma imagem. Deixa eu achar a imagem aqui e eu já vou abrir aqui só um instantinho, por gentileza. Olha só, irmãos. Essa é mais ou menos a ideia da imagem. Vocês estão conseguindo ver? A semelhança de um trono, lembrando, né? Aqui os querubins, as rodas. Depois aqui, se você quiser ler Ezequiel, você vai ver que dentro dessas rodas, essas rodas tinham olhos por dentro e por fora. Aqui os querubins são quatro rostos. Tem uma parte do texto que vai falar que acima aqui desse trono tinha esse arco celeste que representa uma aliança. E aí abaixo, aqui no meio desses querubins, tinha essas pedras de fogo. Amém? Deixa eu ver se eu tenho aqui outra imagem. Vamos ver se eu consigo abrir aqui essa outra imagem. Olha só, essa aqui é uma outra visão também, de uma forma celestial. E aí os textos aqui vão falar que os querubins eles estão com duas das suas asas estão se cobrindo e as outras duas eles estão com essas asas retas tocando uma nas outras, digamos assim, unidas umas às outras, assim como está. Agora, o interessante é que isso também se repete na Arca da Aliança. Se tu pegar a Arca da Aliança, ela também, ó, os dois querubins que estão em cima da arca, as suas asas, elas estão tocando uma na outra, de um querubim para outro. E aí você vê essas rodas. A Bíblia também vai falar que são rodas que têm rodas uma por dentro da outra, que tem olhos por dentro e por fora. Esse ambiente aqui, ó, das pedras afogueadas. Amém? Por que que isso é interessante? Eu vou compartilhar aqui o texto, mas se você quiser ler, você pode ler já, mas eu vou entrar mais a fundo semana que vem, que está no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Abra na sua Bíblia, você pode marcar, ler depois, mas semana que vem nós vamos entrar um pouquinho aí além. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13. Ele vai dizer assim: Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí ele vai fazer uma lista de pedras aqui. Amém? Versículo 14 diz assim: Tu és o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci assim. Tu estiveste sob o santo monte de Deus. Caminhastes para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Amém? Até aqui. Semana que vem nós vamos entrar um pouquinho adentro aqui desse assunto. O que que ele está falando? Esse texto aqui, ele vai inicialmente falando a respeito do rei de Tiro, só que depois ele muda completamente aqui o assunto, porque ele vai dizer assim: Tu estiveste no Éden. Ué, o rei não esteve no Éden. Só que depois ele vai dizer: Tu és um querubim ungido. O rei não era um querubim. Ao decorrer do estudo, nós vamos vendo que, na verdade, esse texto aqui, a maioria dos estudiosos
entendem que esse texto se refere a Lúcifer, ou seja, esse anjo caído, Satanás, que ele era um querubim ungido que cobre. Esse que cobre fala de autoridade, e nós vemos que ele tinha autoridade porque esse texto diz que ele tinha cobertura, que todas as pedras era a sua cobertura. E nós sabemos que o sacerdote tinha o peitoral sacerdotal. Lembra que tinha as pedras, as 12 pedras? Aquilo ali era a cobertura. Tanto é que o Senhor não matou Arão com as suas vestes, com o seu peitoral. Quando ele quis matar Arão, ele levou Arão para o monte, levou seu filho juntos, ó, tira as vestes dele, bota no seu filho. Quando ele tirou as vestes, morreu. Amém? Por quê? Porque o peitoral, aquele peitoral representava Deus, era uma autoridade. Então, esse querubim ungido que cobre tinha essa autoridade de Deus. Veja, e ele andava no meio dessas pedras de fogo. E lembra que esse ambiente era um ambiente de pureza total, tanto é que essas pedras foram lançadas na cidade para purificar a cidade. Foi aí usada uma pedra dessa para purificar os lábios de Isaías. Então, esse anjo, ele tinha acesso, primeiro que diz que é o Monte Santo de Deus. E esse Monte Santo de Deus, esse no meio dessas pedras de fogo, era um ambiente completo de santidade e de pureza. Amém? Até aqui, por que, irmãos, que é interessante nós sabermos? Que depois, para frente, nós vamos entender a queda dele, o porquê que ele foi lançado do céu, o porquê que Deus depois fez um ambiente para o homem, que é o jardim, e quando o homem peca, o homem também precisa sair do jardim, porque todo o ambiente que Deus cria é santo, é puro, e uma vez que o homem contamina, ele precisa sair desse ambiente. Amém? Ficou claro até aqui? Semana que vem nós vamos dar continuidade e nós vamos nos aprofundar cada vez mais. Eu tenho certeza que isso aqui, quando nós começarmos a ler as escrituras, esses textos que às vezes faz uma bagunça na nossa mente, a gente vai começar a ter um pouquinho mais de clareza, né, a respeito desses assuntos espirituais. Amém?